Saudações, aqui quem vos fala é Felipe Bambam. E aqui quem fala é Sandro Bastos, e seja bem-vindo ao Podcine. Atenção Podcine, nós vamos falar do novo lançamento da DC. Qual filme, Sandro? Flash, com Ezra Miller, aqui a cabecinha do Flash aqui, ó. Tá escorregando. A cabeça vem por baixo, tem o Wakanda Forever. Isso. E o novo filme da DCU, que promete, né, cara? Eu acho que, pra ser sincero, eu tinha umas expectativas meio fracas sobre esse filme, porque a DCU vem decepcionando bastante os fãs nesses últimos 30 anos. Não, tô sacaneando, mas dessa nova leva, antes, né, agora de assumir a nova diretoria da DCU na Warner, tava bem estranho mesmo, ainda mais que eles vão fazer o reboot de todo mundo. Então, a minha expectativa pro Flash, com essa expectativa também de rebootar todo mundo. Então, gostei do rebootar. Mas é um reboot, né? Rebootar. Aí o rebota, tu rebota. É o verbo reboot. Então, eu fui com poucas esperanças pro filme, cara. Saudosista, vamos dizer assim, uma boa história. E, de certa forma, deu uma pincelada no Flash do jeito que tinha que ser, né? Esse filme tinha que ter sido antes da Liga da Justiça. Mas, vamos dizer assim, salvou muita coisa. Eu e o Sandro, a gente não costuma perguntar pro outro, ou dar pequenos spoilers. Olha, gente, agora Opa, a gente tem canecas. Novidade, ó. A gente tem canecas do Podcine agora, pra tirar onda. Coisa linda, hein? Daqui a pouco nós vamos lançar nossa linha de produtos. É isso aí. Então, eu e o Sandro, a gente não costuma conversar antes sobre nada pra ser uma surpresa aqui. Eu até esse segundo eu não sabia se o Sandro tinha gostado, se não tinha gostado, porque esse a gente trocou zero informação. Zero informações. A única informação que eu fiquei sabendo era onde você assistiu o filme. Isso, foi a única informação que foi trocada antes da filmagem. Então, em relação ao filme agora, meu parecer inicial. Esse filme foi vendido pelos produtores, tal, como uma coisa revolucionária que ia começar o DCU, eles jogaram o hype do filme lá pro alto. Em sequência, as primeiras pessoas que assistiram, muita gente jogou o patamar lá para baixo, estraçalhando o filme. Eu já fiquei no meio termo, eu gostei bastante de algumas coisas, outras eu já não gostei tanto, mas o fato das pessoas terem arrebentado o filme ajudou na minha experiência. Porque... Você foi com a expectativa baixa igual a minha. Baixíssima. Então, eu acho que o que salvou o filme pra mim foi a minha expectativa baixa. Minha expectativa estava no lixo. Porque eu acho que o filme tem muitos defeitos, mas eu acho que dentro dos defeitos que esse filme tem, primeiro, que ele é melhor do que muita coisa que a DC já fez. Com certeza. Se eu botar certeza. Flash e Batman vs Super-Homem, eu vejo 70 vezes os Flash e não vejo nunca na minha vida. Eu apago da minha cabeça o Flash vs Super-Homem, entendeu? Flash vs Super-Homem não. Batman vs Super-Homem. Isso aí. Então, o primeiro Liga da Justiça, eu vejo o Flash 500 vezes e não vejo... Tirando os filmes do Batman, esse aí tá entre os melhorzinhos da Não, cara, eu gostei de Homem de Aço, que foi o primeiro filme do Henry Cavill. Aquaman eu gostei também, foi bom, entendeu? Eu acho que nessa leva da DC, tiveram altos e baixos, muito mais baixos do que altos. E muito por conta também dessa... toda hora, essa inconstante, toda hora manda a diretor embora, fazer reboot de personagem, e o cara que não vai, mas não vai. Diferentemente da Marvel, eles não seguem uma linha, né? Sim, Ficam meio perdido até achar. Eles não conseguiram criar um padrão para conseguir manter aquela linha, que infelizmente... é cópia, Sandro. Cara, a DC e a Marvel se imitam desde que o mundo é mundo. É verdade. Um imita o outro desde que o mundo é mundo. Tem muitos heróis, né? Se você pegar todos os heróis e todos os conceitos dos dois mundos da DC e da Marvel, um imita o outro desde que o mundo é mundo. Teve um personagem que nasceu na Marvel, hoje ele é da DC, pô. E vice-versa. O Shazam nasceu como Capitão Marvel e virou Shazam. Sim. Entendeu? Tem um outro caso também, que o nome é Marvel, só que nasceu na DC. Tem um monte de casos assim. É verdade, nunca tinha visto por esse ponto. Sempre foi assim, Marvel e DC. Desde que o mundo é mundo, a Marvel e a DC se imitam. E o problema é que a Marvel conseguiu um padrão de sucesso. Por mais que essa última fase tenha sido bem fraca em relação a seriados e filmes, mas criou-se um padrão. Eles criaram um universo que é compartilhado e isso comercialmente dá certo. A DC não conseguiu isso, porque ela toda hora fica
dando reboot em personagem. Vide agora que a gente vai ter mais um Super-Homem depois do Henry Cavill, entendeu? Esperamos que esse filme seja realmente um ponto de partida para uma sequência mais lógica na DC. Cara, eu acho que o Flash não vai ser um ponto de partida em questão de criar uma linha de produção, um ponto de partida em questão de raciocínio para DC. Mas, e sim, abriu um leque gigantesco para várias possibilidades de serem trabalhadas para DC agora. Agora a DC pode explicar tudo. Então, eu já estou falando mais ou menos, mas vamos dar uma introdução, né, Bamba? Vamos falar sobre o filme, a sinopse, e depois nós vamos aprofundando. Gente, já tem 2 semanas ou 3 que esse filme está em cartaz, então eu até conversei com o Bambam, não tem como nós falarmos sobre o Flash sem ocasionarmos spoilers, tá? Então, para quem está vendo... Vamos tentar não dar aquele spoiler que entrega o final. Eu não vou dar o plot twist do filme, mas eu vou ter que dar spoilers, até porque várias coisas que aconteceram no filme, eu vou ter que pontuar até para eu fundamentar essa minha tese que as coisas podem estar abertas, os leques abertos para descer a partir desse momento, né? Então, eu sou o cara da sinopse. Você é o cara da sinopse. Então, a sinopse vamos dizer assim, esse filme é baseado numa saga de quadrinhos e tem até a animação da Warner, que é o Flashpoint. O Flash volta no tempo, ele descobre que ele consegue acessar a viagem no tempo com a velocidade dele, e ele volta no tempo, e ele volta no tempo exatamente no dia que a mãe dele foi assassinada. E ele impede o assassinato da mãe dele. E volta e tenta voltar para o presente. Ele tentando voltar para o presente, ele é impedido. Acontece um evento que ele é impedido de voltar até os presentes dias. E ele sai numa época que o Barry Allen está com 18 anos. Mas ali, daquele ponto dos 18 anos, já está tudo mudado na Terra. Então, quando ele impede o assassinato da mãe dele, já muda a linha a linha do tempo que ele conhecia, entendeu? Eu fiquei numa dúvida, falando nisso, você pode até tirar essa minha dúvida. Não fiquei na dúvida não, verdade. Ali não é a Terra do Barry Allen original. Ali é uma outra Terra. Então, ali... É uma outra dimensão, né? Não, ali... É porque ali, se eu falar agora, eu já vou para a parte do final, entendeu? Porque o que acontece? Ali é uma vertente, uma variação do mundo dele, do mundo daquele Flash. Que eles não falam qual é o mundo. Porque assim como eu acabei de falar, a Marvel trabalha igual a DC. Assim como agora a Marvel está trabalhando essa coisa de múltiplos mundos e tal, mundos paralelos, a DC também tem. As terras, são várias terras diferentes. Sim. Então, dentro daquela terra do Flash... Mas com realidades paralelas, né? Isso, dentro daquela terra daquele Flash, ele criou uma vertente da história, entendeu? Ele mudou tudo e ele criou uma ramificação da história impedindo um fato lá atrás. Uma ramificação que muda o futuro e muda o passado. Inclusive, nesse filme, tem uma das melhores explicações de multiverso que eu já vi. Eu nunca entendi multiverso tão bem, que era o Batman, parece, todo mundo sabe. Que é o Batman lá do... meu pai, esqueci o nome do ator. Mega conhecido, me ajuda, Sandro. Pior que você esqueceu, você puxou a amnésia pra mim. Caramba. Aquele filme do Band lá. Bem, enquanto tu vai procurando aí, eu vou falando, deu branco o nome dele. Enquanto tu falar, o putz, ó. E ele fez uma explicação de multiverso enquanto fazia o almoço lá com uma macarronada, que ficou perfeita a explicação. Ali você dá pra entender perfeitamente, né? Eu não tô conseguindo nem entender. Aquele conceito que você tem vários universos, só que você não pode interferir em outro universo. Porque ele pode entrar em colapso. Eu nem olhei aqui, mas eu lembrei. Michael Keaton. Porra, brincadeira. O Michael Keaton, que como tudo nos quadrinhos, ele oscilou entre Marvel, Sony e DC, né? Porque o Michael Keaton é o urubu do Homem-Aranha longe de casa, quando ele tá em Londres. Ele é o urubu. Tem muito ator já é tanto histórico que os atores... Urubu não, Abutre. Abutre, isso aí. Abutre. É porque eu trouxe pro Brasil, né? Urubu, Abutre. Então, esse conceito é interessante pra isso, porque pode ficar infinito. Dá pra contar histórias infinitas, dá pra matar todos os heróis, porque sempre vão existir heróis. Sim, vamos manter nossa linha, não vamos fazer igual a DC, porque senão a gente vai ficar perdido. A gente tá entrando na macarronada que eu falei lá de diversas. Então, a sinopse basicamente é essa. É o Flash voltando pra impedir o evento da morte da mãe e mudando a linha do tempo. Quando ele muda a linha do tempo, ele muda tudo e aí ele vai vendo uma realidade que ele nunca viu, que é totalmente alterada, né? E isso é a sinopse. Você tem alguma coisa para falar depois da sinopse ou a gente já vai falando? Vamos falando. Então, aí pegando esse gancho da sinopse,
ele é levado para quando ele tinha 18 anos, e eu não vou falar os detalhes do filme, mas dentro dessa realidade, o Flash, o ele daquela realidade ainda não ganhou os poderes, e ganhou os poderes depois, ele, com o mesmo evento. O Batman, que é a primeira grande homenagem no filme, que eu achei fantástico, cara. Faz várias homenagens bacanas. Cara, que primeira grande homenagem fora do normal, que nessa realidade não tem Mulher Maravilha, não apareceu Mulher Maravilha, não apareceu Super-Homem, não apareceu Aquaman, o Cyborg ainda joga pela faculdade, não sofreu acidente. E ele descobre que o único que tem da realidade dele é o Batman. Do Michael Keaton. Não, o Batman. Quando ele chega lá, ele descobre que é o Michael Keaton. Na realidade não é o Michael Keaton. Que já está muito mais velho, e é quando entra a explicação, que o Bambam falou que é uma das melhores explicações sobre mundos paralelos, mudança de linha do tempo, que é o Batman do Michael Keaton explicando que quando você muda um evento, você pode estar mudando tanto o futuro quanto o passado. Por isso ele é um Batman que é aposentado, ele está aposentado. Gotham City não tem mais criminalidade, e ele está mais velho, então ele nasceu antes do que o Batman que o Flash conhece, e se aposentou e está muito mais velho do que o Batman que ele conhece. Sim. Então essa é o Batman que ele conhece, que é o Ben Affleck. Que é o Ben Affleck, que aparece no início do filme, né? Que é a despedida do Ben Affleck do mundo da DC também. Esse filme, eu vou falar os pontos positivos e negativos para mim. Isso, depois dessa pincelada da primeira grande homenagem, a gente já pode falar essas coisas do pontos negativos e pontos positivos. Para mim, assim, como eu falei, eu comecei com expectativa lá no chão, né? Tinham, na verdade, na sessão eu e mais 17 pessoas. É um filme que tá indo muito mal na bilheteria. Cara, né? eu quando fui tava cheio? Não tava cheio, mas tava com bastante gente. Eu fui sexta-feira à noite, tinha eu e mais 17 pessoas. 17 pessoas. Eu fui, peguei a sessão de quase 10 horas da noite. Não, eu peguei a sessão das 18 horas. A outra sessão provavelmente é que 18 horas o pessoal tá trabalhando ainda, tá voltando do trabalho na sexta-feira, né? Eu trabalho também, mas deu E como eu tava... O que aconteceu, né? Só voltando um pouquinho. Os produtores botaram lá em cima como se fosse uma coisa um mega sucesso, que ia ser um dos maiores filmes já feito na história. Não atingiu a expectativa do pessoal, que já jogou a expectativa lá para baixo, fui com a expectativa baixa, e isso foi bom para mim. Essa questão de expectativa sempre conta, né? Aí eu, com a expectativa baixa, o filme começa, e o início do filme eu achei muito bom. Muito bom. Eu estranhei um pouco, porque assim, o início do filme já começa com ação. É ação o tempo todo, no início, né? Umas cenas bem filmadas, que o pessoal reclamou muito do CGI do filme, vamos chegar lá. Tem umas cenas... Essa é uma das críticas. Tem umas cenas no início muito bem filmadas, em que aparece o Flash, em que aparece o Batman, do Ben Affleck, e a Mulher Maravilha, que é a Gal Gadot, né? Que ainda não se sabe se é uma despedida da Gal Gadot também ou não. Tanto o Jason Momoa quanto a Gal Gadot estão na interrogação se eles irão continuar ou não filmando... A Gal Gadot e o Jason Momoa estão muito bem nos papéis, né? Sim, mas aí, cara, o negócio é que eles vão rebutar todo mundo, né? Aí tem que ver como é que vai encaixar, porque esse Flash, a gente fato, é o ponto final do universo do Zack Snyder, né? Do Snyder Cut. É o ponto final, é a despedida do Ben Affleck como Batman. O Henry Cavill já foi, nem aparece no filme, só aparece de costas o personagem. Provavelmente o Ezra Miller também vai meter o pé, não por conta das interpretações dele, ou que o personagem vai ter que ser, vai ser pelo extra, o fora das câmeras. Tanto de confusão que ele arruma. Então na verdade, da Liga da Justiça vai sobrar. E o Cyborg também, que brigou com meio mundo da Warner, acusando todo mundo de racismo. Eu não sabia disso, não. Então, o que acontece? De toda a Liga da Justiça desses últimos 10 anos aí da DCU, só sobrou Gal Gadot e o Jason Momoa. E o Jason Momoa já tá meio que roendo a corda. Porque ele soube que nesse novo universo da DC, eles vão fazer um filme só do Lobo. E ele falou que o grande sonho dele era ser o Lobo no cinema. Então ele já tá cavando para deixar de ser o Aquaman e virar o Lobo. Então aí a gente não sabe se o Jason Momoa continua como Aquaman, a Gal Gadot tá nessa incógnita aí se ela continua ou não. É uma esperança, porque ela apareceu no filme do Flash, então dá aquela esperançazinha, mas o Ben Affleck apareceu também e foi a última vez. Então vamos ver, né? Então, aí como eu tava com a expectativa muito baixa e o filme começou bom,
Boas cenas do Flash, boa cena do Batman. O primeiro arco todo de ação eu achei muito bom. As cenas, no geral, as cenas de ação do filme são muito bem filmadas e muito boas. A movimentação de câmera é excelente, o diretor trabalhou muito bem ali. Só que, cara, eu achei que acaba sendo um complemento das cenas de ação, que acabam aparecendo várias cenas que tem que ser usado o CGI. Eu achei que para um filme do porte do Flash, com um orçamento que foi botado num filme da Warner, fraco demais o CGI, cara. Vamos chegar. O CGI é muito fraco. Vamos chegar lá no CGI. E eu estranhei, assim... Eu fiquei o filme todo assim, pra minha mulher. Não tá vendo? Você não tá vendo a cara. Você não tá vendo a cara dele. Você não tá vendo. Por isso que você não tá vendo a cara dele. Fiquei o filme todo assim. Vamos chegar lá. Só terminar o raciocínio aqui pra não me perder. Acho que eu perdi já. Não, lembrei. Tá falando dessa expectativa, gostei bastante do início. O Batman muito bem. Lembrei. A roupa e os efeitos especiais do Flash correndo, toda a representação do Flash correndo, eu achei bem legal aquelas faíscas saindo o tempo todo ali, a roupa passando as faíscas pela roupa, achei aquilo muito bem feito, gostei demais daquilo. Aí chegou na cena que aí começou a me perder um pouco, que foi a cena dos bebês. Aí eu acho que as cenas de ação, o CGI caprichou pra caraca. No personagem, no herói. Mas os complementos, cara... Eu não digo nem de CGI não, porque eu não gostei do tom cômico do filme. Eu não achei tão engraçado, eu achei bobo demais. Cara, tipo assim, eu achei assim... Eu não sei se é porque tinha o Batman, para coisa mais séria. Eu achei o segundo Barry Allen, mas isso aí era pra ser, né? Era de uma imbecilidade gigante. Mas eu não... Podia ser de outra forma, cara. Mas aí eu vou entrar no ponto de eu não ter gostado da atuação do Ezra Miller. Não gostei. Cara, eu já gostei da interpretação dele e eu acho que ele foi muito bem porque ele acabou interpretando dois personagens muito diferentes e deu conta. Eu só acho que um dos personagens, não sei se foi o problema do roteiro e tal, da direção, se falou que tinha que seguir nessa linha, que o Barry Allen mais novo era um imbecil. Era um imbecil. Entendeu? Eu achei que foi exagerado o negócio aí. Para 18 anos ele era um imbecil. Não, muito exagerado aqui. Entendeu? Eu achei que a parte da comédia não rolou. Então, minha crítica maior ao filme é a questão do Ezra Miller, que eu não estava gostando muito já do primeiro Flash, que era normal, entre aspas. O segundo, então, e quando aí contracenava um com o outro, aí me perdeu de vez. Então, o problema do filme do Flash para mim foi o Flash. Que problema. A atuação eu não gostei, entendo que muito ali é questão de direção, mas ele mesmo sendo questão de direção, por ser assim, ele poderia ter feito melhor. Esse foi um ponto que eu não gostei. O outro ponto foi o ponto do meio, né? Eu gostei muito do início do filme, muito do final. O meio eu achei que ficou meio que rodando um pouco no próprio eixo. Até a parte que chegou o Batman lá, né, um pouquinho antes, já estava bem chatinho. Quando encontram os dois, foi muito idiotilizado, principalmente por conta do imbecil do outro mundo lá, né. Essa foi a parte que eu não gostei. E o CGI, teve até o diretor falou que as pessoas que não entenderam, né, porque como o Barry Allen, o Flash, ele distorcia a realidade, a imagem ficava um pouco distorcida para ele também, por isso que o CGI não ficou legal. Então tem alguma coisa errada, porque o Batman também tá acessando a aceleração. Porque no início do filme, a cena do Batman lá tentando pegar o maluco com vírus, toda a cena que dava do close na cara do Batman parecia que era que eu tava jogando PlayStation. Então, eu vou passar um pouco de pano aí no sentido que o CGI, na parte que o Barry Allen começa a voltar ao passado e enxergar outros mundos, outras realidades, o CGI estava tosco. Eu acho que foi de propósito, eu acho que foi o diretor que quis assim mesmo. Eu acho que ali a gente pode botar na conta de alguma percepção, de botar como se ele estivesse não acessando as imagens do que tinha acontecido, mas acessando alguma coisa parecida e tal. Aí o roteiro dá uma desculpa, mas em outras cenas de ação o CGI estava bem fraco mesmo. Pra quem não sabe, o CGI são os efeitos especiais feitos por computador, né? Sim. E assim, eu tava lendo até em um lugar que é um problema que tem acontecido porque tem se feito muito filme e não tem gente suficiente para fazer, eles têm que fazer correndo, meio na correria. Mas assim, problema, né? A gente tem que criticar o que vê. Então, isso foi o que eu não gostei. O que eu gostei do início, as cenas de luta muito bem coreografadas, todas. O final tem... Qual uma crítica que eu tenho a muitos filmes de heróis? Eu acho todos muito previsíveis.
No final desse filme, não vou falar o que é, rolou um plot twist que eu não esperava e eu gostei. Eu gostei mesmo, me surpreendeu. Raramente um filme de herói me surpreende. E esse me surpreendeu, né? Misturar esse plot twist com umas homenagens feitas também durante esse plot twist, eu gostei bastante do final. E eu gostei que, assim, o vilão, aparece um vilão, mas é um vilão de importância secundária na história. Na verdade, vamos dizer assim, o grande vilão do filme é o próprio herói. É o próprio herói, exatamente. Então entram muitas questões morais, filosóficas, éticas aí, e dá uma aprofundada no filme, e isso eu gostei bastante. O vilão que aparece, eu não conhecia também, porque eu não sou muito desse mundo de herói, né? Que é como é que é o nome dele, lembra? Da Terra lá do Super-Homem. O Zod, mas o Zod aparece no filme do Homem de Aço. Aparece no filme do Homem de Aço, sim. Isso, o Zod que aparece nesse filme, ele é o Zod que faz o Super-Homem se mostrar ao mundo, porque até então o Super-Homem vivia no alter ego dele, né, na identidade secreta dele de Clark, e não se mostrava ao mundo. Quando o Zod chega à Terra, que ele se revela ao mundo. Então por isso que o Flash fica o filme todo procurando o Super-Homem, que foi o único que conseguiu impedir o Zod de dominar o mundo. Aí achou a prima do Super-Homem. Achou a cara, né, que nessa realidade que foi desenvolvido, que o Barry Allen, que o Flash mudou, quem chegou na Terra foi a Kara, não o Kal-El. Isso. Então, o Kal-El não chegou na Terra, quem chegou foi a Kara, que foi aprisionada pelos russos. E eu achei até maneiro a introdução de uma nova Supergirl, totalmente de perfil diferente. Todas as Supergirls que apareceu até hoje foram Supergirls loiras, né? É verdade. Foi a primeira Supergirl não tinha nem pensado nisso, verdade. morena que apareceu. Assim como a origem do Barry Allen deu uma mudada, porque o Barry Allen, ele nos quadrinhos, no seriado, ele é louro do olho claro. E no filme eles botam a ascendência do Barry Allen como uma ascendência latina. Que a mãe dele é latina e tudo mais. E o interessante é que nesse filme eu descobri, pra mim o Flash só corria muito. Eu descobri que ele tem outras habilidades também, né? Ele consegue passar... Cara, o Flash consegue mudar o tempo. Atravessar, mudar o tempo, vamos dizer assim, ele consegue viajar no tempo. Ele consegue atravessar os mundos, passar de um mundo para o outro, de um universo paralelo para o outro. Ele consegue vibrar o corpo dele numa velocidade que ele consegue atravessar os objetos. Ele consegue soltar raios através da aceleração dele, soltar raios, é mais uma coisa que eu não sabia. Ele consegue, com a aceleração, criar tipo uma energia, não é estática, né, mas uma energia de fricção, né, do corpo dele e soltar. Tanto é que uma das cenas, o Barry novo vai tentar fazer isso, mas aí ele próprio consegue acertar o cara, mas ele recebe metade da descarga. Porque o Barry Allen velho fala que ele tem que fechar o circuito, ele tem que juntar uma mão na outra para fechar um circuito para ele conseguir liberar. Tem super soco. O Flash tem super soco, ele consegue projetar a força dele com o soco através da aceleração. Ele consegue parar o tempo, aparece no filme também. Ele corre tão rápido que ele consegue parar o tempo. E vê tudo, se ele tiver acelerado, ele vê tudo em câmera lenta, né? Não, isso é por causa da aceleração, mas ele é tão rápido que ele consegue parar o tempo, entendeu? O que você achou da cena do bebê, Sandro? Eu não sei o que pensar aqui até então, agora. Cara, eu acho o seguinte, primeiro que é uma cena de ação que para mim foi a única cena de ação do filme que foi mal elaborada. Porque eu acho que não precisava daquela cena de ação para mostrar que o Flash conseguia parar o tempo. Que ali foi para mostrar que o Flash sabia parar o tempo. Aquela cena foi para isso. Então ali a gente não precisava daquela cena. Podia ser uma cena diferente para mostrar que ele sabia parar o tempo, entendeu? Mas tanto é que o Batman estava em outro negócio e o Flash foi para esse hospital e tinha que salvar N coisas. Ele foi salvar o bebê os bebês e parou o tempo. Aí chega para salvar os bebês. Já bota umas cenas de comédiazinha no meio, porque ele tá com fome. A comédia eu achei que foi uma coisa que não funcionou. Pra mim não ele precisava comer, então ele comia salvando os bebês. E cara, aquele boneco bebê reborn parece mais criança do que aquelas crianças que estavam lá, aqueles bebês que eles botaram. Cara, ficou horroroso aquilo. Ficou muito ruim aquilo, muito ruim mesmo.
você via que aquilo dali era um boneco muito mal feito. Não sei se era boneco, se era CGI. Não, aquilo era um boneco muito aquilo. mal feito, aquilo. Pô, aquele que ele bota dentro do micro-ondas, então, se eu der pra uma criança hoje em dia, ela vai falar que aquele boneco é mal feito, cara. Ficou muito, muito ruim aquele CGI. E entrando, continuando nessa levada do CGI, uma coisa que me incomodou muito foi quando contracenavam os dois Barry juntos. Tava meio Chaves. Por quê? O que acontecia? Meio Chaves Chapolin. O que acontecia? Era o mesmo ator interpretando dois personagens. Então eles tinham que pegar uma outra pessoa para botar como o Barry Allen. E você via a cara montada em cima. Você viu o rosto do Ezra Miller no dublê montado em cima. E, cara, tava muito pra mim. Cara, aquilo me incomodou muito, pra mim tava muito perceptível. Eu fiquei o filme todo assim, você não tá vendo aquilo ali? Como é que você não tá vendo aquilo? Isso me atrapalha, porque eu paro de prestar atenção na história, eu saio um pouco da história. Cara, tava me incomodando muito, me incomodou muito mesmo. Nessas coisas. Muito mesmo. Mas assim, Sano, como história assim como a cara do Batman na perseguição, você via quilômetro de distância também que era CGI, pô. Mas assim, parecia a cena do PlayStation. A história em si, se tivesse um cuidado um pouquinho melhor na parte de efeitos especiais e se tivesse uma outra direção um pouco mais séria, então, assim, eu acho que ia ser um filmão, cara. A história foi boa. A história foi boa. Eu acho que se eles tivessem pego a saga Flashpoint ao pé da letra, ia ser muito melhor. Aí eu já não sei. Mas eles fizeram a adaptação do Flashpoint pro cinema, beleza. Eu gostei, cara, da história. Eu gostei mesmo da história. Só achei que, por exemplo, a parte que um Barry fica conhecendo o outro. A gente perdeu 20 minutos de filme fácil ali. Aquilo dali podia ser metade do tempo e um abraço e continua o filme. É o arco cômico do filme. Sandro, uma dúvida agora, você que é o especialista na dupla em Marvel e DC. Eu sou menos ignorante. O Flash da DC, ele é meio adolescente / bobo, como é o Homem-Aranha da Marvel mesmo? É esse tom, o Flash? Então, o Flash em si, ele sempre é o alívio cômico da Liga da Justiça, entendeu? Ele é o cara mais descontraído, que fala besteira e tal, né? Mas o que ele foi levado naquele Flash do 18 anos foi uma coisa muito, muito puxada. Eu acho que até ficou legal porque o Flash, o próprio Flash se reconhece chato no Flash novo. Então ele começa a ficar menos chato, vamos dizer assim. Parece que ele vê ele e fala, cara, eu sou assim chato desse jeito, entendeu? Porque realmente na Liga da Justiça, o Flash, ele é sempre aquele cara que falastrão, aquele cara que fica tirando sarro de todo mundo, bababá, mas ele não é extremo assim. Só que eu acho que no filme The Flash agora, eles conseguiram fazer com essa batida que vinha o Flash que apareceu nas duas Ligas da Justiça e tudo mais, de zoeirão assim. Aí ele fala assim, não, a gente tem que começar a equivaler mais ele como nos quadrinhos. Ele é zoeiro e tal, não sei o que lá, mas ele não é tão assim. Aí botaram ele mais novo, que é tipo o que ele era acentuado à 15ª potência. E aí para o Flash da realidade que a gente conhece, ver que ele é chato pra cacete sendo daquele jeito e dá uma travada. Então eu acho que se continuar sendo essa batida, essa linha do Flash, eu acho que o Flash vai ter mais o equilíbrio que o Flash dos quadrinhos tem, que é zoeiro e tal, tem a tirada, mas vai ser mais equilibrado. Eu acho que ele viu que ele estava sendo muito chato do jeito que ele estava sendo, entendeu? Entendi. Acho que vai rolar o equilíbrio agora, espero, né? Eu acho, na verdade, que o filme muitas vezes me passava a impressão dele não estar se levando tão a sério. E nessa por ser um filme que é um ponto de partida para uma nova era da DC, ele deveria se levar mais a sério. Então eu acho que o tom, eles pecaram um pouco nisso. Mas no geral, assim, eu saí do cinema achando o filme melhor do que eu esperava ele ser. Então, a minha esperança do filme é essa parte que eu tinha falado lá no início do vídeo. O leque que foi aberto. O que acontece? Cara, eu já falei com vocês no início do filme, eu não vou contar a história toda do filme que acontece, mas vou ter que soltar alguns spoilers para explicar. Então, um dos spoilers que eu vou fazer vai ser sobre isso. Com essa abertura do Flash, descobrir que ele consegue mudar o tempo, a gente já muda essa perspectiva de mundos paralelos e tal. Por quê? O que acontece? No final do filme, nós vemos uma coisa chamada outros mundos do mundo DC. Que eles começam a se chocar porque o Flash começa a alterar muito a realidade do mundo dele e isso começa a afetar as outras realidades. E isso rende outra
outras grandes homenagens. Que eu tenho que citar aqui, que aparece o Super-Homem do Christopher Reeve, aparece a grande homenagem do Nicolas Cage, que o Nicolas, Eu gostei disso, cara. Pra quem não sabe, o Nicolas Cage era pra ter vindo como naquele filme O Retorno do Super-Homem, aquele filme toscão lá atrás, depois do Christopher Reeve, que dos cinemas, e ficou um bom tempo sem filme do Super-Homem, e botaram O Retorno do Super-Homem, aquele que ele amassa a bala com o olho, que é meio caricato, que tem o cabelinho dobrado na testa e tudo mais. Aquele Super-Homem era pra ter sido o Nicolas Cage, mas ele não aceitou de última hora e tal. Ele chegou a filmar algumas cenas, né? E bola pra frente. Então, em um dos mundos que apareceu no final do filme, o Nicolas Cage era o Super-Homem. E aparece o Christopher Reeve, aparece os seriados antigos em preto e branco do Super-Homem, do Flash. Do Flash também. Cara, é uma homenagem fora do normal. E aquilo dali mostra uma outra saga da DC que me deixou muito animado, cara. Que é a Crise nas Infinitas Terras. Aqueles mundos se chocando, mundos acabando e tudo mais, aparecendo vários Super-Homens, vários Flash, vários Batmans. Aquilo ali me deixou muito animado porque eu acho que a melhor saga que tem da DC é a Crise nas Infinitas Terras. Que aparece, o maior crossover da DC é essa saga, que aparece várias versões de cada super-herói e é muito, muito foda. Eu lembro que eu tava doente uma época que eu encontrei na TV paralela até isso Crise nas Infinitas Terras, eu falei com você, tu falou que ia procurar. Então, nos seriados da DC, esses que tem disponível na televisão, tipo Flash, Arrow, Supergirl, todos Lendas da Manhã, né? Todos esses seriados têm 1 ou 2 ou 3, alguns têm 3 episódios que, juntando todos esses seriados com esses episódios, vira a Crise das Infinitas Terras, que é isso. É uma terra se chocando na outra até virar uma terra só. Que é a mesma coisa que é o que eu falo, uma história se repete na Marvel, outra se repete na DC. A Marvel usou esse recurso, começou primeiro que a DC, essa coisa de mundos paralelos, e elas vão chegar mais lá na frente nessa unificação de uma terra só, que vai juntar todos os super-heróis numa terra só, cada um super-herói diferente do outro. E a DC também faz isso. Ela junta, porque chegou lá na década de 80, eles acharam que estava muito inchado, com vários tipos de herói, vários mundos diferentes, e isso deixava confuso para os leitores quantidade do mesmo herói diferente. E aí eles criaram essa saga da Crise nas Infinitas Terras, que foi uma terra, apareceu um personagem que é um anti-monitor, que ele vai exterminando as terras e vai juntando os super-heróis de todas as terras numa terra só para salvar uma terra, e isso fica unificado numa terra só. Então isso me deixou muito animado. Esse final do Flash, que mostra meio que uma crise nas infinitas terras, mostra outras terras diferentes, com outros tipos de super-heróis diferentes. Por isso que eu falei que, por mais que tenha tido muitos problemas, principalmente para mim de CGI, de algumas coisas que os filmes de super-heróis sofrem um pouco, que é ficar enchendo a linguiça, pode cortar 20 minutinhos fácil do Flash aí. Eu acho que abriu uma possibilidade para uma saga gigante, que é essa da Crise das Infinitas Terras. E eu acho que esse é o caminho que a DC tem que seguir. Que se ela emplacar as coisas para chegarem nessa saga, elas vão bater a Marvel com o pé nas costas. Vão bater a Marvel com o pé nas costas. Cara, vai ser muito foda essa adaptação. Bater a Marvel com o pé nas costas. Cara, se eles conseguirem encontrar a fórmula para chegar até essa saga... O problema tá aí, encontrar a fórmula e não encontrar Se eles conseguirem encontrar a fórmula para chegar nessa fase, vai ser difícil segurar eles. Vai ser fora do normal, né? Vai ser fora do normal. E fechando aqui a minha leitura do filme, eu também não posso falar mais uma homenagem que foi feita para mais um Batman. O filme é do Flash, mas eles homenageiam todos os Batman, né? Sim. Apareceu, todos não, porque tem mais. Aparece o Ben Affleck, que era o atual. Apareceu o Michael Keaton, que foi o primeiro Batman no cinema. E aparece no final George Clooney. De Batman e Robin. É isso aí. Cara, eu achei fantástico. Eu achei que as homenagens e essa abertura de possibilidade para uma saga muito foda da DC, os grandes fortes do filme do Flash. Acho que por todos os problemas que o Flash teve e tal, o ponto forte para mim não foi cena de ação, foram essas homenagens e esse gancho para um futuro que, se eles conseguirem
realmente emplacar, vai ser fora do normal mesmo. Então, para finalizar, eu vou passar uma mensagem aqui para as pessoas. Por mais que digam para você que um filme é muito ruim, que não assista um filme, se você tiver com vontade, você vai lá e assista. Porque às vezes é bom e às vezes você tira coisa boa do filme, né? Cada um tem uma experiência. Eu acabei gostando do Flash. Não achei espetacular e tal, mas botando os pontos positivos e negativos, achei que tem bastante coisa positiva. É o que eu vi um comentário do filme do Flash. Você iria de novo no cinema, Sandro? Não. Você viria um domingo à tarde, se você tivesse bobeira, você pararia para ver de novo? Sim. Sim. Entendeu? Pra mim, a tônica de Flash é essa. Não iria de novo no cinema, mas se eu tivesse de bobeira em casa de domingo à tarde, eu veria de novo. Isso aí. Então vamos lá, vamos fechar? Já falamos bastante. Isso, tem bastante coisa aí. Eu acho que mesmo a gente falando coisas sobre o filme, não foi em si um spoiler. Não. Dá pra vocês terem essa percepção de ir ao cinema ou esperarem pra ver depois. Com certeza a HBO Max vai disponibilizar, né? Porque ela é parceira da Warner nos streamings. Né? Então, eu já ia falar Disney Plus, ó. Viagem. Ia ser meio difícil aparecer na Disney Plus. Ia ser o crossover, né? Com certeza. Crossover de streaming. Então, gente, a gente fecha aqui o nosso review do Flash. Mais uma vez eu peço, agradeço a todos vocês e peço para, além de compartilhar esse vídeo, dar o joinha. Se você não é inscrito, se inscreve. Aciona o sininho lá para todos os conteúdos que a gente estiver produzindo aqui do Podcine e vocês receberem a notificação pelo YouTube. Valeu? Mais alguma coisa? Pessoal, não, só isso. Só agradecer. Valeu, pessoal. Valeu, até o próximo vídeo com a gente aqui do Podcine.